Boa noite. Foi numa conjuntura de crise internacional que se deu a revolta da Madeira. Há 82 anos, um grupo de militares insurgia-se contra a ditadura e contra a austeridade. O general Sousa Dias presidiu a Junta Governativa da Madeira, que tinha por missão restaurar as liberdades públicas e a normalidade constitucional. 28 dias foi o tempo que durou a revolta. Numa conjuntura de crise semelhante, importa analisar os factos do passado e as ilações que se podem tirar da história. É nosso convidado, o investigador Rui Nepomuceno, com vários livros escritos sobre a história da Madeira. Além do gosto pela história, Rui Nepomuceno é também advogado e militante do PCP. Muito boa noite, Sr. Doutor. Que razões sociais e políticas estiveram na origem desta revolta da Madeira, que se iniciou precisamente no dia 4 de abril de 1931? Haviam causas mais longínquas, que era, enfim, a queda da Primeira República e o fim daquele sistema e a entrada, enfim, do cooperativismo, que causou, enfim, claro, problemas, essa mudança. Depois, mais perto da revolta da Madeira, houve, de facto, a crise de 1929. Foi uma crise que se estendeu a todo o mundo e, portanto, aconteceu fenómenos como estão a acontecer agora. É também uma crise financeira, 1929, o crash da Bolsa da Wall Street. Isso mesmo, muito parecida, e com consequências parecidas, ou seja, desemprego, falências, enfim, mais violência, mais pobreza, mais imigração, tudo isso acontece. Na Madeira, além da classe média, que também é penalizada nessa altura, é mais penalizada ainda que está a falência dos bancos. O Banco de Sardinha e o Banco... Eu esqueço agora o nome dele. E, por outro lado, havia nessa altura a indústria dos bordados, que, embora pagando mal às bordadeiras, era um dinheirinho que era muito importante para milhares de bordadeiras do campo. Os Estados Unidos, nessa conjuntura, fazem barreiras alfandegárias, aumentam os impostos. Como tal, deixamos de exportar, que nessa altura eram os americanos os principais importadores de bordados. Ainda a crise avança mais. E é no meio nesta conjuntura que o governo de Salazar, o governo, põe em vigor o monopólio cereal livre. Ou seja, que só alguns moageiros da clientela política do governo e tal é que podiam importar cereais e tal. E isso já tinha causado problemas no passado e logo a população levanta-se contra. Há logo, nessa altura... Por isso é que a revolta fica associada à revolta com o nome Revolta da Farinha. Ora bom, até chegar... Nessa altura, ao contrário de hoje, o movimento sindical era muito mais forte. Tão forte que haviam, por exemplo, dois jornais cá na Madeira, dois semanais do movimento sindical. Um era o Proletário, outro a União e Liberdade, e ainda havia a Batalha. Portanto, era um movimento muito forte. E dá-se logo uma greve logo ainda. Dá-se logo uma greve no princípio do ano de 31, uma greve nos estivadores, paralisam o porto, assaltam as moagens, as farinhas e tal, e nessa altura já os militares de cá, do Regimento 13, estavam ao lado do povo. O governador militar ainda faz, dizendo que ia pedir a Lisboa a revogação do decreto, mas não conseguiu, e nessa altura dá-se de nova greve geral. Portanto, então, é nessa conjuntura que vem para cá, o governo de Salazar manda lá tropas para cá. Tropas de caçadores 5, metralhadores 1, um tal Coronel Silva Leal, que era um homem terrível, que chega aí e desata, e a prender responsáveis, e a mandar para Cabo Verde e tal, e entra logo com uns 300 deputados que aqui estavam deportados da Primeira República, que não se tinham metido inicialmente na questão. A questão inicial é uma questão puramente nossa, laboral, da Madeira, das dificuldades económicas e de uma revolução madeirense. Depois, são os próprios oficiais, é engraçado, que são os próprios oficiais dessas forças do continente que fazem a revolução. Embora com logo uma adesão enorme do povo da Madeira. Só nessa altura eles ocupam, eram alferes e tenentes. Vou dizer que uma relação parecida com o 25 de Abril, é que o 25 de Abril é feito para restaurar as liberdades. Essa também foi, para restaurar a Primeira República. Eu estava na Madeira, eu costumo dizer que há a revolução na Madeira. Depois, o que é que acontece? Também no 25 de Abril, eles foram buscar um general,
Eles também foram buscar o general que deram um comando, que era um deputado. E por outro lado, havia de facto um empenhamento grande nessa altura da maçonaria. A maçonaria está metida nisso, e tanto que a revolução dá-se na Madeira, mas também há focos, quer no continente, quer na Guiné, quer nos Açores. A nossa caia é mais longa. Mais longa porque a adesão cá ainda foi maior. Os madeirenses aí tiveram, de facto, 28 dias. E por que razão esta revolta foi apenas, digamos, uma revolta militar e não passou a ser uma revolta popular, digamos assim? É porque havia medo das deportações, havia medo do regime, da ditadura? O que é que se passava na altura? Repare, ela antes foi puramente lá popular. Quer dizer, associada a esta Revolução da Madeira, antes foram grandes movimentos lá populares, de gravistas e tal, que tornaram também isto possível. Agora, depois, também o povo aderiu. O povo e, sobretudo, a classe média, que é engraçado. Ainda há dias a classe média estava fragilizada nessa altura. E até a classe alta, é engraçado, que eu lia os jornais da época, havia logo aderido, por aí, mas li um livro de uma essa de Queiroz, e a Luísa Lumelino, uma escritora interessante, que tem sangue da Madeira, que estava por acaso nessa altura, e li aqui há dias uma coisa que nunca vi. Ela como estava cá, sendo filha de continentais e também tinha sangue da Madeira, estava mais ao lado do continente. Então depois foi para a Quinta da Palmeira, da família Wells, daquela gente do hino, e conta que aquela gente da alta burguesia da Madeira, ofereceram-se logo como voluntários e tal, para a Cruz do Meio e tal. Portanto, havia na Madeira uma adesão enorme à revolta. Pretendia-se que esta fosse uma revolta também a nível nacional, o que não chegou a acontecer. Houve uma pequena revolta nos Açores, que também rapidamente foi acalmada e foi controlada. Porquê que, digamos assim, esta revolta e esta junta governativa da Madeira não conseguiu ir além de 28 dias? Claro. Era falta de meios? Falta de meios. Repare, o continente mandou lá para cá forças, além de 62 aviões, mandou 2 divisões de artilharia, 2 batalhões de infantaria, forças de treinadores especiais, mandou uma série de navios, e, portanto, mandou uma força militar muito grande que nós não tínhamos. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o regimento de infantaria Clá 13, com menos 20 oficiais. Cá há 20 oficiais madeirenses que não aderiram. Esses foram para o Lazareto, foram presos. O resto aderiu. Mas, portanto, tínhamos um barco que era o Ibo, um barco de guerra, um barco que foi logo apanhado. Portanto, não havia condições militares para ganhar esta revolução. Agora, o que se contava na altura era que fosse muito maior, que no continente tivesse ido avante. Após o fracasso da Revolução, Salazar dizia que em toda a parte há gente que não sabe agradecer e que no fundo a Madeira desejava o que não podia ter. Isto prova que as relações entre a Madeira e a República nem sempre foram as melhores, ou sempre houve aqui algumas quesílias, digamos assim, entre as duas regiões. São, digamos assim, quesílias que marcam quase todos os 600 anos da história da Madeira. Sim, Isto repete-se na história. Nas investigações que eu fiz, encontrei sempre conflitos entre a Madeira e o continente do século XV. Alguns conflitos, alguns maiores, outros piores, sobretudo e depois quando nós tivemos uma economia muito pouco ligada ao continental, quer na época do açúcar, quer na época do vinho, e portanto tivemos sempre conflitos. Agora, o fenómeno da autonomia é um fenómeno, enfim, que começa no século XIX. Inicialmente são os açorianos, de facto, que encabeçam essa luta para a autonomia administrativa. Agora, a autonomia política, que é ter um parlamento que faça leis, ter um governo regional, regionalizar as receitas todas geradas na região, ficar na região, e os serviços periféricos da administração, menos as Forças Armadas, o Banco de Portugal, a polícia e o resto ficou tudo regionalizado. Isso fomos nós, madeirenses, a geração de 1920 a 1925. Também essa desencadeada por uma situação económica brutal, que tinha acabado a Primeira Grande Guerra Mundial. Portugal tinha entrado na Primeira Grande Guerra Mundial. A consequência depois é uma inflação brutal, a desvalorização da moeda, ainda por cima o Porto de Funchal estava sempre, enfim, deficiente.
aparecem os potes de Canárias. Todo esse ambiente gerou que os madeirenses se unissem e reivindicassem a autonomia, e todo esse, de 1920 a 1925, tudo aquilo que mais tarde a Revolução de 25 de Abril tornou possível levar avante, tudo isso tinha sido equacionado, discutido, com algumas matizes, com algumas diferenças. Portanto... É possível comparar a austeridade sentida ou vivida em 1931 com a austeridade sentida agora, na atualidade? Claro, pode-se comparar algumas coisas, muitas até, porque repare, falências. Portanto, aí também tinha, por exemplo, falido o banco, dos bancos na Madeira. Nessa altura a classe média ainda foi mais penalizada. Mas aqui neste momento, é todos os dias estão encerrando estabelecimentos. Há uma classe média completamente em grande dificuldade. E acha que é possível haver uma revolta social? Estas coisas vão germinando. Às vezes demoram, e às vezes não se vê à primeira vista. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, logo a seguir a esta revolução, houve a Revolução de 1936, a Revolução do Leite. Curioso, como um escritor de quem fui amigo, que escreve um livro belíssimo sobre a Madeira, que é A Eternidade, do Ferreira de Castro. Ele escreve aquilo em 1934. Acaba esse livro com uma revolução camponesa que era igual ao que aconteceu em 36. Uma revolução camponesa igual à do Leite. Penso que já naquela altura ele teria sentido que havia aqui, como agora se sente. As pessoas falam, as pessoas protestam. E o rastilho pode ser o quê para uma revolução? Esse nunca sabe qual é, nunca sabe. Às vezes são coisas que nem se esperam, porque são coisas que se vão acumulando e que nunca sabe quando é. Eu lembro, por exemplo, quando foi do 25 de Abril, eu tinha um certo conhecimento que estava quase a arrebentar. Estava ligado, e já o meu partido tinha informações que as outras pessoas assim. Mas lembro que uma semana antes, falando com um amigo aqui da situação, dizia, isto ainda está por muito tempo e tal. Eu sabia que estava para arrebentar. Portanto, às vezes são pequenas coisas. Por exemplo agora o Tribunal Constitucional vai dizer qualquer coisa. Que me parece que há muitas instituições que têm que se mudar. Enfim, esta austeridade. Em 1969, o senhor militava a oposição democrática e subscreveu a carta a um governador onde criticava também o governo e pedia mais democracia para a Madeira. Como é que olha para a democracia da Madeira e do país? Bom, eu penso que a grande esperança que me deu a Revolução de 25 de Abril, e portanto, é que com autonomia havia de facto condições para uma democracia que eu queria mais ampla. Neste momento, o que é que eu sinto que nós temos? Temos na parte política uma certa democracia política, e é por isso que eu estou aqui também a dizer o que penso, sem ter medo que venha a pedir-me prender ou dizer coisa. Bom, agora, no aspecto social e no aspecto económico, já há quase um fascismo. Porque, enfim, a tentativa de destruição de direitos sociais importantes, quer na saúde, quer no ensino, enfim, essa tentativa de destruição é uma falha da democracia. É preciso mudar o governo? Os governos, neste caso, da Madeira e eu penso que sim, eu penso que neste momento, quer o Governo Nacional... E o país tem alternativas? Alternativas existe sempre, porque também há essa coisa... Tem que haver alternativas um bocadinho. Muitas das vezes diz que na oposição não há alternativas, nem na Madeira, nem no continente. É claro que é evidente que é preciso, eu penso que, por exemplo, eu, na minha forma de pensar, quer no continente, quer aqui na Madeira, não será uma força sozinha que está em condições de não ser uma alternância como tem sido. E alternar o PS com o PSD com o CDS é a mesma coisa. O PCP pode ser um bom aliado para um governo? Seria muitos da sociedade civil, muitos independentes que seriam formados, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, a ala mais à esquerda do Partido Socialista, que tentasse uma saída, enfim, logo não é não pagar, por exemplo, a dívida pública, temos que pagá-la, é renegociá-la, até com o princípio de lei, que sempre que mudam as circunstâncias, pode-se modificar os contratos. É papel lei o diz. Portanto, as circunstâncias desta austeridade, sobre a austeridade do que está a acontecer no país, exige que se renegocie a dívida pública. Como? Para já, baixando os juros, que é escandaloso. Estar a Alemanha a pagar 0,5% de juros e nós a pagarmos 7,89%. Baixar a taxa de juros, essa especulação. Depois... Tem a ver um pouco com o risco de incumprimento, mas aí tínhamos de alterar as regras do mercado.
Claro que sim, claro que sim. E eu reparei, isso fez-se na Argentina, fez-se noutros países. Hoje em dia, na América Latina, nós já não há nenhum país que o Fundo Monetário Internacional foi todos... Dr. Rui Nepomuceno, no ano passado o senhor aderiu ao movimento Madeira Autonomia, um movimento apartidário. Está satisfeito com as intenções deste movimento e com os propósitos e com aquilo que já tentaram fazer? Pois, foi uma necessidade que senti, sobretudo a situação financeira e a falta, e capaz a falta de solidariedade do Governo Nacional com o Governo madeirense. De facto, se é verdade que temos uma dívida pública maior do que eles esperavam, alguma dívida escondida também, tudo isso, se isso é verdade, a verdade é que não foi o povo madeirense que teve culpa nenhuma disso. Portanto, se o Governo de Portugal quisesse castigasse, demitisse o Governo, etc. Por aí fora. Agora, obrigar-nos a todos nós a pagarmos com língua de palmo impostos muito mais altos, o que está a passar agora, isso acho que é um erro. E a autonomia que lá perdeu-se. Porque hoje em dia quem decide tudo é Lisboa. Quem devia pagar a dívida da Madeira era o Estado, é isso? Era o Estado castigando quem tinha que castigar, pois, e não era o povo, o povo madeirense que tinha culpa do que aconteceu, que se castigasse os responsáveis, até que se investigasse quem era responsável de alguma coisa mal feita. O movimento Madeira Autonomia criticou também e chamou a atenção para a lei das finanças regionais. Os vossos propósitos não foram alcançados. Ainda estão em estudo, e portanto, nós estamos agora a fazer pressão para tentar salvar a autonomia da Madeira e o nosso povo, porque o que nos interessa é que, como sabe, a Madeira tem condições de progredir com mais autonomia e com uma reforma. Aquilo que se diz que tem que ser não. Pode ter que cair um sistema para vir outro, com algumas penalizações. Se a classe média neste momento e o povo, os trabalhadores estão penalizados, será a alta finança a pagar um bocadinho mais, como devia. O movimento Madeira Autonomia concorda que seja o Estado a pagar as despesas da saúde e da educação, concordando em parte também com aquilo que diz o PSD Madeira e com aquilo que reclama agora o PSD Madeira. Isto quer dizer que foi um erro regionalizar estes dois sectores, a saúde e a educação? É evidente que eu próprio nessa altura, que tinha responsabilidade, estava aqui a dirigir, nessa altura estava a dirigir logo a seguir ao 25 de Abril, como a mim, estar a dirigir o Partido Comunista numa altura muito complicada, que havia as flamas e as bombas e tal, foi uma em que se procurou imediatamente regionalizar os serviços periféricos todos de uma vez. E eu ia dizer, cuidado, há coisas que se deve começar a regionalizar. Agora, saúde e coisa, regionalizar vamos ter que pagar. Mas começou logo a haver um boom económico. Eram verbas do Orçamento de Estado. De antes, 2/3 da receita ia para o continente. Só ficava aqui 1/3. Com a autonomia, todas as receitas na Madeira na região. Ainda vieram verbas da então CIE. Ainda se fez esta dívida pública. Brutal. Qual é a autonomia que o senhor deseja para a Madeira? A autonomia que eu desejo é, em primeiro lugar, nós madeirenses resolvermos, como Parlamento, com direito, os nossos problemas específicos, livres as tutelas do continente. Sermos o mesmo país, enfim, temos para a parte, a nossa Constituição, a Constituição portuguesa, temos que obedecer. Agora, dentro da Constituição portuguesa, das leis gerais do país, somos nós a termos poder legislativo para enfim, ir legislando a nossa vida. Também temos de ter condições económicas. E essas condições económicas também passa também por dividir certos custos, como esses da saúde e da educação, que são custos gerais. Nunca a independência? Não, a independência não. A independência, quando também foi... É interessante que nos Açores houve. Na Madeira nunca houve, senão naquela altura, 25 de Abril. O que eles queriam tornar independentes de quê? Independentes do socialismo que ameaçava. A Revolução de 25 de Abril tem um período inicial que estávamos a caminhar para um socialismo, mais ou menos, e à portuguesa. E então aqueles que eram contra isso pediam independência, aqueles que antes cantavam Angola é nossa, vinham ter independência. Não, quero parecer que a independência, nós somos lá portugueses, temos a língua portuguesa, temos a cultura portuguesa. Agora,
os nossos negócios, as nossas coisas, somos nós que temos que tratar, temos que dirigir e temos servos para isso, temos condições para isso. Dr. Rui Nepomuceno, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Eu é que fico muito agradecido por podermos falar um bocadinho sobre estas coisas, que eu também adoro. Obrigado, muito obrigado mais uma vez. Ponto final do programa Entrevista, assim especial, desejo uma boa noite.